Estamos aqui hoje para tratar do livro de Deuteronômio, o quinto livro dos cinco, ou o quinto rolo dos cinco, daí Pentateuco, 5 rolos. Este é um livro muito singular. Eu quero primeiramente usar a imaginação para passar um pouco daquilo que eu imagino sobre este livro. Eu estive no Monte Nebo, ou Monte Pisga, ou Monte Abarim, e de lá eu pude ver a terra de Canaã. Mas só que entre o monte e a terra de Canaã tem o Rio Jordão. E do lado de cá do Rio Jordão tem uma planície. No hebraico, Arabá é uma planície, enquanto que o Nebo é uma montanha, é um pico, é um cume. Como é que eu imagino? Eu imagino que depois de 40 anos, Moisés já sabendo que não entraria na terra, o povo se reúne ali na Arabá, ali nessa planície, do lado jordaniano, nos termos de hoje, da terra, não do lado israelense, nos termos de hoje, da terra. E Moisés começa a pregar ou ensinar, depende do verbo que nós queiramos utilizar aí. E o povo ouve, porque é isso que o livro de Deuteronômio é uma coletânea de sermões, de discursos, de mensagens ou de aulas que Moisés dá. Eu estou aqui com o meu comentário a Deuteronômio, comentário bíblico Prazer da Palavra, fascículo 5 que eu preparei. Eu vou usar então aqui algumas informações. Como você sabe, o livro de Deuteronômio tem 34 capítulos, 959 versículos. Para lê-lo, você precisa de apenas 2 horas e 10 minutos, tranquilo. Vou fazer uma pequena viagem, pode levar e ler o livro de uma vez só. É um livro de recordações, um livro de lembranças. Diríamos hoje um livro de velho, de idoso, recordando os 40 anos de uma longa, dura, demorada, problemática, mas abençoada jornada do Egito até a Terra Prometida nos momentos anteriores à entrada. Todo o material desse livro está organizado de modo bem simples. Tem uma aula maior, que vai do capítulo 44 ao 19, portanto, ocupa metade praticamente do livro, e 3 aulas menores, Deuteronômio 1, 5 ao 4:40, que também é uma exposição, mas é uma aula mais curta, e depois 27 a 28 e 29 e 30. A terceira parte é um poema, Deuteronômio 31 a 32, e uma bênção, que está em Deuteronômio 33, e algumas narrativas, sobretudo em Deuteronômio 34, 48 e 52, e 34, 1 a 12. No capítulo 2, que faz parte das 3 aulas menores, nós encontramos Moisés pedindo a Deus para entrar em Canaã. Mas Deus, que já tinha dito a ele que ele não entraria, mantém a sua palavra. Eu vou comentar um pouco disto no nosso segundo encontro sobre Deuteronômio. Será que Deus foi justo ou injusto ao não permitir que Moisés, o líder, o estrategista, o fidelíssimo servo de Deus, punido? Vamos considerar isso mais à parte. Moisés também recorda os 10 mandamentos e mostra como esses 10 mandamentos devem ser guardados ou obedecidos. E na parte final, nós temos, depois dos discursos, aí um cântico com as palavras últimas do grande líder Moisés. O texto está geralmente na primeira pessoa,
mas às vezes também aparece na terceira pessoa eu, Moisés, e às vezes ele, Moisés. Narra inclusive a morte de Moisés. Quem escreveu isso? O próprio Moisés? Há pessoas que pensam nisso. Mas veremos isso também na segunda parte. Folheando então aqui o meu comentário, quero lembrar então logo no capítulo 1, verso 1, 2, onde nós lemos o seguinte. É uma jornada de 11 dias, desde Horebe até Cádiz Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. De Goshen ou Gósen, onde estava o povo, onde viveu o povo desde que chegou lá ao tempo de Jacó e José, até o Monte Sinai ou o Monte Horebe, era uma viagem de alguns dias. Eu fiz essa viagem, obviamente, de ônibus, umas 6 a 8 horas. De Horebe, o Monte Sinai, até Cádiz Barneia, mais uns 12 dias. Mas a peregrinação durou 40 anos. Esta é uma história também cheia de mistérios. 40 anos. Na verdade, a narrativa toda que nós temos em todo o Pentateuco, no caso, o quarteto final, de Êxodo até Deuteronômio, se ocupa do início e os 2 primeiros anos e depois no final. Nós não temos narrativa sobre praticamente 38 anos desse zigue-zaguear do povo pela terra de Canaã. Então, aqui, como eu imaginei, o povo sentado, Moisés começa a fazer o seu discurso. 40 anos e 11 meses depois de terem saído de Gósen. Repito, 40 anos e 11 meses depois de terem saído. A viagem demorou, na verdade, 40 e poucos anos, quase 41 anos. E agora o povo estava perto de entrar na tão desejada terra prometida há séculos. Abraão, Isaque, Jacó, José, todos os outros seguidores aí da herança, da herdade, da dinastia do povo de Jacó, o povo de Israel. No capítulo 1 ainda nós temos a escolha dos líderes. Moisés está recordando. Você sabe que quando a gente recorda, a gente não recorda cronologicamente. Importante isso. A gente recorda tematicamente. É como se fosse um fio em que um assunto vai puxando o outro. É exatamente como o velho, o idoso Moisés faz. Então, a partir de Cádiz Barneia, que ainda não foi localizada, a arqueologia não conseguiu identificar o lugar de Cádiz Barneia, mas sabemos que ficava no sul, em frente a Canaã, obviamente do outro lado do rio Jordão. Então nós podemos prosseguir, só para entendermos aí, porque Moisés está recordando a experiência traumática que ele teve com os 12 espiões. Porque dos 12, só 2 realmente cumpriram a sua missão. Os outros 10 inventaram, não narraram o que realmente viram, mas é que a sua imaginação, é assim que eu, desculpe o trocadilho, imaginou. Mas Caleb, que tinha nascido no Egito, e Josué, esses narraram o que de fato eles viram. E você conhece essa história, já lemos em Números capítulo 13. Então nós temos as narrativas das vitórias sobre vários reis. No capítulo 3 nós temos a vitória sobre Og,
as passagens, as organizações, e no capítulo 3, 23, é bom salientar que Moisés não conheceu Canaã. Ele só avistou Canaã. Ele não entrou em Canaã. É importante sabermos disso, que tudo que ele fala é do que ele experimentou antes de entrar na terra de Canaã. Então, agora nós estamos no capítulo 4 e essa história está contada em Números 25 e mostra como o povo se tornou idólatra em Baal-peor por causa de Balaão, que deixa uma herança terrível para o povo, e aí uma praga foi enviada, um castigo divino, que dizimou 24 mil pessoas em Baal-peor, que era o nome de um lugar, em homenagem a um deus muito adorado na região, que era Baal. E aqui, então, Moisés começa a recordar os estatutos, os mandamentos de Israel. Aqui eu quero fazer um destaque sobre as palavras. Muitas pessoas se confundem com mandamentos, estatutos, decretos. Então, no verso 4, 5, ele diz assim: eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. As instruções, portanto, que Deus oferece são apresentadas sob diferentes palavras. Mandamentos é a palavra preferida, aparece 157 vezes, e no hebraico é palavra, davar. Depois vem juízos, 112 vezes, estatutos, os mesmos 112 vezes, preceitos, 51 vezes, testemunhos, 34 vezes, usando aqui a versão Nova Almeida. Mas se a sua versão usa outras palavras, não tem nenhum problema, sabe por quê? São todos sinônimos, não há diferença de mandamento, estatuto, preceito, decreto ou qualquer outra palavra. São sinônimos, são maneiras de essas coisas serem ditas. Nesse momento eu quero ler e trazer uma explicação sobre o nome de Deus. Em 4, 7, nós lemos uma pergunta: que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? A palavra para Deus na Bíblia é basicamente Elohim, Adonai e Yahvé. A palavra Senhor não aparece quando o nome de Deus é mencionado como Elohim. Assim mesmo, as traduções trazem Senhor Deus. Então, quando a sua tradução tem Senhor Deus, você sabe que ali é o nome Yahvé, eu sou o que sou. Quando traz Deus sem o Senhor, é Elohim. Quando traz Senhor sem a expressão Deus, é Adonai. De certo sentido, Elohim, Adonai e Yahvé são sinônimos, mas em certo sentido são completamente diferentes. A cultura da época era uma cultura de um politeísmo enoteísta, segundo o qual havia uma miríade de deuses, mas havia um Deus principal. Usando esta imagem, no politeísmo grego, Zeus é o Deus principal e os outros deuses são deuses com um poder menor a serviço do Deus principal. Usando a mesma representação, podemos dizer que Yahvé é o Deus principal
e Elohim e Adonai é Deus, mas com poder menor. É só para entendermos o valor e o lugar do Yahvé. Yahvé é o nome de quem não tem nome. Yahvé é aquele que é. Elohim é um termo aplicado para Baal, por exemplo. Então, quando você tem na sua Bíblia Elohim com letra minúscula, é uma referência a algum Deus. Quando você tem Yahvé, ou Senhor Deus, é o Deus único. Adonai quer dizer Senhor. Às vezes é um tratamento, como vai o senhor, meu amigo? Como vai a senhora? Né? Essa ideia do Adonai, mas também às vezes é usado para Deus, dependendo do lugar, do contexto, da situação. Como então nos referirmos a Yahvé em português? Eu tenho meditado sobre esse assunto e tenho usado Deus eterno, não Senhor Deus, porque a palavra Senhor não está contida no Yahvé. No Yahvé só está a palavra Yahvé, o chamado tetragrama sagrado, as 4 letras sagradas. Então, eu tenho utilizado, para melhor compreensão nossa, o termo Deus eterno, que traduz essa ideia do sempre eterno, sem começo e sem fim, e ainda hoje existente. Deus eterno, o sempre eterno, algumas versões trazem o eterno. Penso que são melhores do que pensar em Senhor Deus, uma vez que Senhor, essa palavra não está presente em Yahvé, na palavra Yahvé. Só para nós entendermos aí, não há Deus, não há outro Deus, Deus minúsculo, porque quando se fala no Deus maiúsculo, só ele que existe, embora possam vir as palavras Yahvé, Elohim ou Adonai. Prosseguindo aqui, no verso 4:19, nós lemos: quando levantarem os olhos para os céus e virem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, Yahvé, repartiu a todos os povos. Vamos lembrar que as religiões antigas tinham deuses visuais. Esses deuses tinham formas reais dos astros celestes, a natureza viva, coisas que foram criadas por Deus e que o homem transformou em divindades. A diferença da religião de Israel é que Israel adora, ou deveria adorar, porque às vezes também adora essas divindades, o Deus invisível, que não pode ser representado. Mas Israel luta com uma tendência natural a adorar um Deus que se possa ver. Daí a tragédia do chamado bezerro de ouro, como lemos em Gênesis, quando o povo pediu um Deus que eles pudessem ver. No verso 24, ainda no capítulo 4, encontramos a seguinte expressão: o seu Deus, o Deus de vocês, o Yahvé, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Isso quer dizer que, por ser zeloso, Deus cumpre aquilo que promete. E porque tem poder, é um fogo consumidor, ele pode fazer aquilo que ele promete. São duas imagens que não nos devem aterrorizar, mas nos encher de confiança e de segurança. Nós vamos prosseguindo aqui em nossas leituras. Já destaquei, quando falei de números, sobre a cidade de refúgio, o seu grande valor. E aí nós chegamos ao discurso de Moisés, o segundo discurso, que vai do 4:44 ao 26:19. O ideal é que você leia Deuteronômio considerando isso. Até o 43 do 4, até o 4:43, é uma introdução e um discurso. E de
todo 44 até o 26:19 é o segundo discurso de Moisés. Importante ter isso em mente para ficar muito claro, então, para cada um de nós o que estamos falando. Estou recuando aqui um pouquinho, porque o primeiro discurso de Moisés começa no 1, começa assim, depois voltamos e seguimos já na primeira pessoa. Então, o primeiro discurso é do 1:1 até o 4:43. O segundo discurso, e vamos quebrar aqui nossa explicação, vai do 4:44 até o 26:19, é, portanto, o segundo discurso. Moisés conta a legislação, como ele recebeu os mandamentos, os decretos, enfim, toda aquela instrução para dar ao povo, e no capítulo 5 ele repete os 10 mandamentos de forma mais sintética, podemos dizer assim. Depois, Moisés mostra que, quando Deus se manifesta, o povo fica apavorado, pede um mediador, e Moisés é esse mediador. Ele vai contando sobre o chamado grande mandamento. Valioso entendermos isso que os hebreus, os judeus de hoje chamam de Shema. Na verdade, é uma convocação. Escute, preste atenção. O Shema em si não tem um significado. É como se fosse um título, Shema. Preste atenção. Escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, o eterno. Portanto, aí vem então após o Shema, aí vem o convite propriamente dito. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Jesus tomou esse verso, ame o Senhor seu Deus, fundiu esse verso com Levítico 19:18, que diz, ame o seu próximo como ama a si mesmo, e estabeleceu aquilo que é o resumo da fé judaico-cristã, no nosso caso, da fé cristã. Este é o resumo da fé cristã. Ame o Senhor seu Deus, Deuteronômio 6:5. Ame o seu próximo como a si mesmo, Levítico 19:18. Este é o resumo, este é o coração, este é o âmago da fé judaico-cristã, da fé cristã. No capítulo 7, nós temos a menção às 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que Israel, está no texto, que Israel terá que enfrentar. Essas nações, entendamos, são tribos, algumas nômades, outras fixadas nas cidades que controlam territórios. Israel todo, Canaã todo, é uma pequena faixa de terra. Se pensamos em linha reta, algo como 50 por 200. 50 leste-oeste, 200 norte-sul. Dentro dessa área de Canaã, viviam 7 nações, algumas do outro lado do Rio Jordão, mas coladinhas, próximas ali. Geralmente são chamadas de cananeus como um todo, mas o cananeu é apenas um dos 7 povos, mas o termo acabou sendo usado genericamente. Trata-se de um vasto grupo de clãs familiares de origem desconhecida e que compartilhava um mesmo território. Eu vou ler para você aqui uma parte do livro Os Outros da Bíblia, de André Daniel Heinck, que nos ajuda muito a entender essas 7 nações. Se Canaã
não tinha grande variedade geográfica, ocorria o contrário com a sua organização política. Alguns estados, Heinck chama de estado, mas eram mais cidades, estado nossa concepção, que tinha autoridade, exército. Mas voltemos aqui à leitura. Alguns estados eram bem estabelecidos em centros urbanos relativamente poderosos, como Tiro e as cidades fenícias do litoral, no norte de Israel ali. Outros consistiam em cidades menores, onde camponeses competiam com pastores nômades pelas escassas terras. Continuo lendo aqui o André Daniel Heinck. Como o rendimento agrícola era muito baixo, comparado ao do Egito e da Mesopotâmia, e dependente das chuvas, a disputa pelos nichos produtivos era intensa, o que não permitia um grande desenvolvimento urbano. Também foi por isso que os cananeus se concentravam em culturas menores e especializadas, como hortaliças, vinhas e oliveiras. No caso das cidades mais bem estruturadas, as terras cultiváveis eram divididas entre o palácio, cuja produção ficava com o rei, e as aldeias do seu entorno, que pagavam impostos ao palácio. É assim na vida, gente. Toda Canaã, portanto, se fragmentava sob o poder de pequenos reis e nunca alcançou uma unidade política. Isso tornava Canaã totalmente vulnerável aos dominadores externos. E foi o que ocorreu do ano 1600 ao ano 1200, que é o período que está a passagem por essas terras e fixação nelas do povo hebreu. As lutas entre as cidades e as disputas na sucessão de tronos permaneceram mesmo quando Canaã estava sob domínio de potências externas. Então era imensa a instabilidade política, a fragilidade econômica, tornando a vida muito difícil para os seus habitantes. Cada aldeia, apesar de estar vinculada ao palácio, tinha responsabilidade, liberdade e autonomia muito maior do que acontecia no Egito e na Mesopotâmia. Logo você vê uma menção aí aos heteus ou hititas. Os estudos indicam que era um império estabelecido na Anatólia, hoje Turquia, mas que tinha uma colônia em Canaã. Quanto aos jebuseus, eram os antigos habitantes de Jerusalém, antiga Jebus. É isso que temos parcialmente aí desse livro muito valioso, que recomendo os outros da Bíblia. No verso 7 e 5, nós temos menção aqui a divindades. O que vocês devem fazer, diz Moisés no seu discurso, segundo, é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura. Entre os cananeus, o deus supremo era El, líder dos deuses, e ao seu lado estava a deusa Azerá ou Azera. E abaixo desse casal consorte vinham Baal e a sua esposa Anat, para vermos como era essa organização religiosa politeísta, enoteísta, porque cria que os poderes eram diferentes, não tinham a mesma força. Eu dou um salto agora e vou para o capítulo 11, verso 26. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Há muita dificuldade em entender, às vezes, estas questões.
diria o seguinte: bênção é o resultado da obediência. Maldição é a consequência da desobediência. Não é que Deus amaldiçoe. Deus permite que as pessoas colham os frutos da sua desobediência. Mas ele abençoa. Mas no Antigo Testamento, a teologia do pacto, ele abençoa como consequência da obediência. No capítulo 12, nós temos várias menções aqui. Eu quero salientar, falo aqui aos advogados, que o Pentateuco trata de vários tipos de direito. Capítulos 12 a 28 são de natureza legislativa, não são narrativas. Temos o direito religioso, o direito sanitário, o direito dos pobres, o direito público, o direito penal, o direito patrimonial, o direito militar, o direito de família e diversos direitos. Muito interessante como Deuteronômio é uma coletânea de legislação. Isso vai longamente por muito tempo. Quero falar um pouquinho aqui sobre aquilo que os cananeus adoravam. Capítulo 12, 7. Leia, por favor, aí e ouça o meu comentário. Os cananeus adoravam em diferentes lugares, porque eram muitos os seus deuses. Os hebreus deviam adorar apenas num lugar, porque só tinha um único Deus. Esses lugares eram basicamente o mesmo: o tabernáculo, que peregrinou pelo deserto, e depois o templo de Jerusalém. Como Deus é único, só um único lugar. Mas isso não quer dizer que o povo tenha obedecido. A arqueologia tem descoberto diferentes lugares, altares, que ao longo desse período o povo de Israel, por algum momento, também adorou. É só para termos isso claramente em mente, que o fato de estar registrado, comentado, determinado, não quer dizer que isso era cumprido. A condenação à idolatria é muito forte. Eu preciso dizer algo que eu sempre digo. Deus não condena a idolatria porque ele queria exclusividade, porque ele fosse ciumento. Não. Deus condena a idolatria para o bem do povo, como todos os demais mandamentos. Porque sem o monoteísmo, Israel seria destruído como foram todas aquelas nações. A fé no Yahvé, no único Deus, era a garantia da persistência, da permanência do povo de Israel. Isso é verdade, tanto que todos desapareceram, só Israel continua até os dias de hoje. A determinação de que as cidades fossem destruídas, com seus templos, com suas capelas, com suas estátuas, era uma questão de sobrevivência do povo. Nós aqui, então, continuamos e quero fazer um comentário aqui sobre essa difícil questão dos animais. Capítulo 14. Os animais são classificados ritualmente como puros e impuros. Não se trata de uma classificação moral. Esse animal é pior ou melhor do que aquele. É uma classificação ritual. E aqui eu leio um trecho do livro Deuteronomy, de Christopher Wright. Diz ele: as leis alimentares de Israel simbolizam a sua distinção de outras nações. Os animais puros e impuros
correspondem simbolicamente a Israel e a outras nações. Continuo. Desse modo, eu comento, melhor dizendo, Deus escolheu apenas Israel entre todas as nações da terra. Israel devia comer apenas os animais declarados puros. Volto a Wright. As regras alimentares eram uma recordação diária para Israel da posição de Israel, do papel de Israel no propósito divino. E uma recordação também do seu chamado à santidade em todas as outras áreas da sua vida, tanto pessoal como social. Essa classificação era para mostrar que o Deus que governa a cozinha não podia ser esquecido em nenhum outro setor da vida. Eu li esse trecho aqui do Christopher Wright porque realmente nos ajuda a entender essa diferença entre classificação ética ou moral e classificação ritual. No capítulo ainda 14, nós temos aqui a menção ao dízimo, verso 22. Vocês devem dar o dízimo de todo o fruto de suas sementes. Então, quero lembrar o seguinte: eram 3 os dízimos de Israel, todos, obviamente, tirados do campo, animais e cereais. O primeiro dízimo é o dízimo dos levitas e visava o sustento da vida religiosa. O segundo dízimo era anual e consistia numa provisão que ficava para a família e devia ser comida ou bebida quando ela fosse ao tabernáculo. Então, o segundo dízimo era um farnel que só era comido, seja animal, seja cereal, quando o povo fosse ao santuário ou ao templo para adorar. O terceiro dízimo era entregue de 3 em 3 anos. Uma parte era para os levitas, talvez aqueles que estivessem longe do tabernáculo, e a outra parte era para os pobres da terra, estrangeiros, órfãos e viúvas. Portanto, o dízimo é algo perfeito. E depois, no capítulo 15, temos várias leis sobre os pobres, e é muito claro que a pobreza era uma realidade não desejada por Deus. Pois ele chama o povo à generosidade. Deus não aprova a injustiça. Digo isso porque no versículo que vou ler agora, nós temos uma palavra que muitos têm interpretado equivocadamente. Nunca deixará de haver pobres na terra. Isso não quer dizer que Deus está sacralizando, santificando a pobreza. Está reconhecendo essa realidade. Se lembra quando eu falei lá dos reis cananeus? Eles ficavam no palácio, todo mundo tinha que trazer produção para ele, ele controlava tudo. Claro, ficava com a principal parte, dava migalhas ao povo. Deus não aprova isso, mas infelizmente isso é real, era real entre os cananeus e não podia ser real entre os hebreus. Há muitas leis a esse respeito. Quando nós chegamos a Atos capítulo 4, depois capítulo 5, nós vemos que esse desejo de Deus estava aí totalmente presente. Eu vou parando por aqui. Na semana que vem, nós continuamos a partir do capítulo 17 de Deuteronômio. Obrigado por sua companhia, apaixonado, apaixonada pela Bíblia. Eu sou Israel Belo de Azevedo e tenho grande prazer de explicar para você a palavra de Deus.